Olá pessoal, tudo bem? Continuando a sequência sobre teoria dos conjuntos, hoje a gente vai falar sobre subconjuntos e conjuntos das partes. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos então ao vídeo. Bom, subconjuntos e conjuntos das partes. O que é isso? Bem, subconjunto, a gente pode dizer que A é subconjunto de B se todos os elementos de A pertencem a B. Uma forma de dizer isso é que A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão pertencendo também a B, perfeito? Nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos dizer que A está contido em B. Por quê? Porque simplesmente todos os elementos de A pertencem também a B. Então, A é subconjunto de B porque A está contido em B. Já nesse segundo caso aqui, nós vemos que 3 elementos de A pertencem também a B, mas tem um elemento, nesse caso o número 1, que pertence a A, mas não pertence a B. Portanto, nesse caso, A não está contido em B e, portanto, A não é subconjunto de B, ok? Bom, aqui quando a gente fala A está contido em B, outra forma de dizer, portanto, que a gente está aprendendo hoje é A é subconjunto de B, ou mesmo A é parte de B. São 3 formas de falar esta afirmação aqui. A está contido em B, A é subconjunto de B ou A é parte de B. Perfeito? E aqui, só para deixar claro, né, que quando A está contido em B, significa que B contém A. Né? É uma recíproca que sempre é verdadeira. Né? Uma coisa implica na outra. Bom, agora vamos falar de algumas propriedades dos subconjuntos. Que propriedades são essas? Primeiro, aquelas ligadas à inclusão. Primeiro, o subconjunto vazio, ele está contido sempre em qualquer conjunto. Vazio, por definição, é um subconjunto de qualquer outro. Portanto, ele está contido em qualquer conjunto. E também, um conjunto sempre está contido nele mesmo, ou seja, um conjunto sempre é subconjunto dele mesmo. Conjuntos iguais. 2 conjuntos são iguais se P está contido em Q e Q está contido em P, ou seja, se um está contido no outro e vice-versa. Tá? Nesse caso, P é igual a Q. Ou seja, a eles pertencem os mesmos elementos, portanto, P é igual a Q. Agora, a propriedade transitiva. Qual é a propriedade transitiva? Se, por exemplo, um conjunto A está contido no conjunto E, como está aqui, e o conjunto E está contido no conjunto I, obrigatoriamente A está contido em I. Olhando o diagrama de Venn, isso é bem óbvio, né? Se A está contido em E está contido em I, logo o A também está contido em I. Isso aqui é bom, às vezes, para fazer alguns raciocínios, como, por exemplo, se eu falo que todo macaco é um primata e todo primata é um mamífero, portanto, todo macaco é um mamífero. Entendem como dá para você transportar essa afirmação para o todo? Há momentos que isso é importante para o raciocínio lógico, tá? Agora, falando sobre os conjuntos das partes. Por exemplo, o conjunto das partes de A é um conjunto cujos elementos são os próprios subconjuntos de A. Ficou confuso? Vamos avançar um pouco. Por exemplo, eu tenho um conjunto que só tem um elemento. O conjunto F tem um elemento maçã. O número de elementos de F é 1. Ele só tem um elemento, é um conjunto unitário, e esse elemento é maçã. O conjunto das partes de F são justamente todos os subconjuntos que eu posso formar a partir desse conjunto. Então, quais são os subconjuntos que eu posso formar? O vazio, vocês lembram que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, e o próprio conjunto com o elemento maçã. Ele também é um subconjunto por quê? Porque F é um subconjunto de F. Todo conjunto é um subconjunto dele mesmo. Todo conjunto está contido nele mesmo. Ok? Então, aqui nós vemos o conjunto das partes de F. O conjunto vazio e o conjunto com o elemento maçã. Qual é o número de elementos que esse conjunto das partes tem? 2. O vazio e o conjunto com o elemento maçã. Agora vamos num conjunto com 3 elementos. Conjunto L. É o conjunto com as letras C, O e R. São as letras da palavra cor. Qual o número de elementos de L? 3 elementos. Ok?
Bom, agora qual o conjunto das partes de L? Ou seja, quais subconjuntos, na realidade, eu posso formar a partir de L? Bom, vazio, como a gente já falou antes. Eu posso pegar só o C, só o O, só o R. Posso pegar o C com o C com R, o O com R. E também posso pegar os três, que aí é o próprio conjunto L. Então, nós temos quantos subconjuntos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos possíveis. Então, o conjunto das partes de L tem 8 elementos. Perfeito? O número de elementos é 8. Curiosidade, nós podemos ver que, eu tendo um conjunto com 3 elementos, o conjunto das partes vai ter 8 elementos. Ou seja, eu posso fazer 8 subconjuntos a partir de um conjunto de 3 elementos. E, curiosamente, 2 elevado a 3, que é o número de elementos, dá 8. Se vocês olharem aqui em cima, 2, uma base sempre 2, elevado a 1, vai dar 2 também. Não à toa, para um conjunto X, em que o número de elementos de X é N, eu posso afirmar que o número de subconjuntos que eu posso formar, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes de X, é sempre 2 elevado a N elementos. Então, se eu tenho 2 elementos, eu terei 2 elevado a 2, 4 elementos no conjunto das partes. Ou seja, eu posso formar 4 subconjuntos a partir de um conjunto que tem apenas 2 elementos. Então, de uma forma geral, a fórmula é essa. X tem 2 elevado a N subconjuntos possíveis. E aí, você fica curioso quando surge uma fórmula assim do nada? Pois é, eu também ficava. Daí eu resolvi buscar a origem de algumas delas e eu vou fazer um próximo vídeo explicando de que avião essa fórmula caiu de paraquedas, tá? Mas agora só para dar um exemplo final, por exemplo, se eu quisesse saber quantos subconjuntos eu posso formar com o conjunto das vogais, eu não preciso ficar fazendo vazio, A, E, I, O, U, A com E, A com I, A. Não preciso. Se eu só quero saber quantos são, é só pegar 2 e elevar a quinta, porque são 5 elementos. Então eu vou poder formar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 subconjuntos. Então, o conjunto das partes de um conjunto que tem as vogais, ele terá 32 elementos, que são justamente os 32 subconjuntos que eu posso formar a partir de um conjunto com 5 elementos, que é o conjunto das vogais. Perfeito? Bom, eu recomendo esses 2 vídeos da esquerda que também falam sobre conjuntos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações do sininho para ser avisado de novos vídeos. E tem mais vídeos sobre conjuntos vindo por aí, ok? Um grande abraço!